Dia 30, na Dia quinta-feira, é isso. 3 dias antes do jogo com o Botafogo. O jogo é no Rio e o jogo com o Botafogo é em Belém. Acho difícil, já que é uma pré-temporada, que ele coloque nos dois. Então, se há um jogo para os titulares fazerem nesse período, mantendo talvez um espaço de uma semana de treino, faz um jogo, mais uma semana, faz o jogo com o Botafogo, seria esse jogo com o Volta Redonda. E é natural também, né, Roger? Acho que com essa viagem para essa pré-temporada nos Estados Unidos, que o Flamengo trate o Carioca dessa forma nesse momento. Claro que pode observar alguns jogadores que entraram em campo hoje e foram derrotados para o Nova Iguaçu. A gente vai falar desse jogo daqui a pouquinho. Mas é isso, o Flamengo tem essas prioridades bem traçadas no início de 2025. Né? Além de ser uma prioridade, né, a pré-temporada, ele vai tirando essa quantidade de jogos que um atleta do Flamengo faz durante a temporada. Né? O Flamengo, que é tão poderoso hoje financeiramente e com um elenco muito forte, ele tende a chegar nos finais de todas as competições, ou nas finais, não nas finais específicas, mas nas finais, fase final, na fase final dessas grandes competições. Então o Flamengo faz muitos jogos durante a temporada e quanto mais você consiga ir diminuindo esses jogos dos seus principais atletas, melhor eles vão estar nos momentos mais importantes. Então isso é tudo estudado, tem tudo uma logística pronta para que isso aconteça. E o Flamengo está O Felipe já é um cara inserido nesse contexto do Flamengo, por mais que como treinador ele tenha estado pouco tempo no final do ano, ele está inserido nesse contexto e ele vai saber direitinho dosar isso para poder estar nos momentos mais importantes da melhor forma possível com os seus principais atletas. Dia 2 é uma final, é importante e tal, mas ele também não vai acelerar nenhum tipo de processo. Ela é importante naquele dia, exatamente. Né? Não é o objetivo do... Vale lembrar que o adversário ainda não tem um treinador, né? O Botafogo não tem um treinador. Muitas incertezas de elenco. Exatamente. Não está também se preparando tendo esse jogo como uma finalidade. Sérgio Lobo, nosso companheiro, me corrige aqui. O Volta Redonda e Flamengo é em Brasília. Sim. O campeonato é itinerante. É uma característica. Carioca pelo Brasil. Isso, o jogo é em Brasília. E com o fim da rodada de hoje, os grandes já entraram em campo 12 vezes no Campeonato Carioca. O Botafogo ganhou um jogo. Foi a única vitória de um grande até agora no Campeonato Carioca, todos com times bem desfigurados. Chama muita atenção, inclusive, a classificação que a gente mostrou. E o Flamengo é o penúltimo colocado nesse momento do Campeonato Carioca. Jogou agora há pouco. saldo de gols. Exatamente. Isso. O Bangu é o lanterna, tem o mesmo 1 ponto. Ele tem os gols marcados, na verdade. O saldo está igual. O saldo é o mesmo. O Flamengo marcou mais gols que o Bangu, mas a gente vê aí os 4 grandes do Rio de Janeiro nessa segunda página da classificação do Campeonato Carioca, que nesse momento tem no G4 Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa e Volta Redonda. E falando, claro, de Flamengo e Nova Iguaçu, jogo que acabou agora há pouco, vitória do Nova Iguaçu lá em São Luís do Maranhão. E o trio que comandou essa transmissão aqui na tela do Premier vai contar pra gente como foi esse jogo. Renata Silveira, PC Vasconcelos e Paulo Nunes. Tivemos um pequeno problema com o áudio, daqui a pouquinho a gente vai com o trio que comandou a transmissão de Flamengo e Nova Iguaçu. Uma derrota, mais um tropeço, né, Mansur, desse time alternativo. E a gente sabe que é muito difícil, né? Por exemplo, quando a gente vê o jogo do Vasco, o Vasco procura opções dentro do elenco porque não tem um poder financeiro, não tem um elenco que dá tantas opções ao treinador. Então o Vasco pode tirar alguma coisa dali, alguns jovens que entram. Esse time alternativo do Flamengo é muito difícil a gente ver alguém ganhando espaço ao longo da temporada, até por conta dessas muitas opções que o Flamengo tem no elenco. Né? É verdade que esse time fez hoje o terceiro jogo dele, né? Talvez ele já pudesse mostrar algo um pouco melhor, mas vamos pensar assim, é o time sub-20 do Flamengo? Não. É o time reserva do elenco principal do Flamengo? Não. É o time sub-23? Não. É o sub-17? Não. A grande característica desses times dos grandes do Rio que estão jogando esse início do Carioca é que eles são times que nunca existiram antes do campeonato e não existirão quando retornarem os principais jogadores, porque eles mesclam jogador da base, jogador que comissão técnica quer dar alguns minutos porque quer observar mais, em casos, nem é caso do Flamengo, mas em outros clubes, o Fluminense, por exemplo, jogador que chegou em transferência recente, que já está começando a ter os primeiros minutos para ganhar ritmo. Então é quase um apanhado ali de jogadores que formam um time que nunca existiu.
E isso deixa até complicado desses jogadores que ainda sonham com o espaço desempenhar, porque por mais que o individual possa aparecer em determinado jogo, o coletivo não ajuda muito, né? Isso, porque o contexto coletivo acaba não ajudando. E aí você tem esses times fazendo, em muitos momentos, contra as equipes menores, especialmente contra as que são um pouco mais organizadas, o Nova Iguaçu, uma delas, hoje vice-líder do campeonato, fazendo jogos que são de fato equilibrados mesmo. Não é uma imposição e que você perde num contra-ataque, numa bola que você perdeu e sofreu um contragolpe, num acidente, nada disso. Então, de novo, o Flamengo teve dificuldade de jogar, de criar. Aliás, um retrato disso também é a resposta de público que vem tendo o Flamengo em algumas cidades onde ele raramente vai e que a presença dele quase sempre seria uma enorme atração. Termina não sendo, os estádios ficam vazios. Aí o gol do Flamengo, o gol do Wallace, teve uma checagem por impedimento, ele tinha entrado no intervalo. Nessa altura o jogo estava 1-1, mas depois o Flamengo acaba sofrendo o segundo gol. É um time que coletivamente ele tem pouco, porque é um time que existe há pouco tempo, tem muito pouco trabalho junto, jogadores de realidade bastante diferentes. É evidente que de alguns jogadores a gente esperava um pouco mais, ainda que o contexto... Esse é o lance do pênalti. Sim. A bola toca no braço. Bom, mais que se fale do braço de apoio, ele é braço de apoio pela regra, enquanto ele não estiver muito distante do corpo, na hora que os jogadores deslizam, o braço se afasta e pela regra deve ser marcado o pênalti. E aí saiu 2-1 na cobrança do Vitor Rangel. O fato é que de alguns jogadores dava para esperar um pouco mais. Me chama a atenção, por exemplo, a situação do Lohan, né? Que foi um jogador que na temporada passada surgiu chegou a entrar com o Tite em jogos da equipe principal, não só na Copa América, quando muitos jogadores estavam fora, mas em outros momentos. Chegou a ser o substituto do Arrascaeta. Foi o substituto do Arrascaeta, como camisa 10, e deu ótimos sinais. De repente, ele saiu praticamente do radar da comissão técnica, ele não entrava mesmo quando faltavam alguns jogadores do meio do ataque. E foram muitos os desfalques em dado momento. Ele vivia uma questão de renovação com o Flamengo, não sei se isso influenciou ou não. O fato é que desde então ele não conseguiu mais ganhar tantos minutos no ano passado, e quando ganha, as atuações dele são abaixo do que a gente imaginava. Eu imaginava vê-lo tentando mostrar nesses jogos do estadual, de novo, repetindo, por mais que o contexto não seja o ideal, que ele merece ganhar mais status dentro do elenco. E o rendimento dele, técnico, tem sido bastante abaixo. E agora sim, temos a cabine que comandou essa transmissão no Premier. Passo a bola para Renata e os Paulos. Parece o nome até de banda, para falar como é que foi essa derrota do Flamengo, essa vitória do Nova Iguaçu, lá em São Luís do Maranhão. Fala, galera do Troca, boa noite. Transmissão terminou por aqui. Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentaram e deu Nova Iguaçu lá em São Luís do Maranhão. Nova Iguaçu venceu por 2-1. Flamengo segue sem vencer na competição. Estou aqui ao lado do Paulo César Vasconcelos e também do Paulo Nunes. A gente vai rodar aí os melhores momentos para eles explicarem o que aconteceu nessa partida. O Flamengo tem repetido escalações, né, com esse time alternativo. A mudança hoje foi na zaga com a saída do Cleiton, que foi lá para os Estados Unidos, né, pela ausência do Léo Pereira. E aí essa única mudança com o Felipe ali na zaga do Flamengo. Um jogo que vai ser resumido agora pelos Paulos. Começa com você, PC Vasconcelos. Olha, salve Mansur, Roger e Thiago. Uma atuação no primeiro tempo do Flamengo, de certa forma, convincente, mas a equipe do Nova Iguaçu já foi para o vestiário vencendo por 1-0. E o que se viu nessa reedição da final do Campeonato Carioca do ano passado? No segundo tempo, o Nova Iguaçu mais ajustado, sofreu o gol de empate, não se desconcentrou no jogo e conseguiu buscar a vitória, né, Paulo? Exatamente, um abraço a todos aí da mesa. O Nova Iguaçu mostrou que é um time mais organizado, mais ajustado, mais bem treinado, até porque tem mais tempo, né? Carlos trabalha essa equipe já há bastante tempo, muitos jogadores continuaram no Nova Iguaçu, então é uma equipe que tem, além do condicionamento físico, que vem trabalhando desde novembro, né? O Flamengo está aí há 15 dias treinando para esse campeonato, tem jogadores mais experientes, e nesse momento esses jogadores fazem a diferença, né? O time do Flamengo é formado por muitos garotos que não estão trabalhando há pouco tempo, né? O Kleber dos Santos ainda não conseguiu ajustar essa equipe, e é natural, é normal, mas ao mesmo tempo o Flamengo tem jogadores individualmente melhores. Então eu acho que alguns jogadores estão abaixo daquele que poderiam produzir. É normal, porque é começo de temporada, mas são oportunidades únicas que você tem na vida e está caindo nas mãos deles. Então os jogadores têm que aproveitar. Do outro lado, eu vejo o time do Nova Iguaçu, dentre os pequenos, é o time mais ajustado, mais organizado, que sabe o que quer e que sabe o que faz dentro de campo. E é interessante, amigos, observar
que o Flamengo tem falando aí da equipe principal, precisa ir ao mercado talvez para contratar um outro atacante em razão da contusão do Pedro, que só volta no meio do ano. Contratou o Juninho e tem o Juninho e o Carlinhos. Carlinhos hoje foi um jogador muito discreto na partida, não conseguiu se sobressair no confronto com os zagueiros do Nova Iguaçu. Então aí o Flamengo tem uma questão. E o outro ponto a ser observado, na próxima rodada, o Flamengo joga com o Bangu, ambos estão com 1 ponto na competição. E no andar de cima da tabela, o Nova Iguaçu com 7 pontos enfrenta o Maricá, que também tem 7 pontos. Esse gol foi validado, porque também é outro tema muito interessante que eu acho que vai ganhar corpo ao longo da temporada. A Federação Carioca de Futebol, numa medida que eu acho extremamente saudável, aumentou a linha de impedimento de 6 centímetros para 12 centímetros. A atenção qual é? É valorizar as jogadas de ataque. Já tinha acontecido num jogo do Botafogo que o gol foi validado contra a Portuguesa e hoje aconteceu novamente nesse gol marcado pelo Flamengo contra o Nova Iguaçu. Houve o pênalti, o Vitor Rangel marcou o gol que garantiu a vitória do Nova Iguaçu e o Flamengo, até a próxima rodada com o Bangu, ainda terá essa equipe alternativa. Depois me parece que entrará com o time principal. É isso, Nova Iguaçu na frente, 2-1, Nova Iguaçu chega a 7 pontos, como o PC lembrou, né? Iguala a pontuação do Maricá, que se enfrentam na próxima quarta-feira, 13h45 da tarde. O jogo do Bangu contra o Flamengo à noite é com transmissão do Sport TV. Muitas coisas para serem ajustadas, né, Paulo Nunes? Muitas coisas e principalmente a pontuação, né? O Flamengo vai ficando muito para trás e aí lá na frente você vai ter muitos clássicos, né? E aí um vai derrubar o outro. Então é uma preocupação a mais para o Flamengo, né? Marcar mais pontos, principalmente organizar mais essa equipe e o Nova Iguaçu fazendo a sua parte, já fazendo um monte de pontos e lá na frente vai fazer diferença. É isso, esse foi o primeiro confronto entre essas duas equipes que fizeram a final do ano passado com o título do Flamengo. Voltaram a se enfrentar agora e deu Nova Iguaçu. A gente volta aí com vocês, Bené, valeu! Valeu, Renata, Paulo Nunes e PC. Então, aí o jogo 2-1 para o Nova Iguaçu contra o Flamengo, nessa reedição, claro, da final do Campeonato Carioca do ano passado, mas, claro, com o Flamengo, com esse time alternativo. Quem também entrou em... Principal do Flamengo e para o técnico Felipe Luiz, o jogo deste domingo aqui na Flórida foi efetivamente o primeiro da temporada de 2025. Ele pôde observar também alguns garotos que trouxe, que conhecia desde os tempos de sub-20 do rubro-negro. Eu perguntei para o Felipe Luiz como é que ele está balanceando o fato de que tem que ter um time para jogar o campeonato estadual e um outro que ainda está em processo de pré-temporada. O Carioca, ele é um campeonato importante porque basicamente assim, não tem importância até que você não ganha. Quando você não ganha, essa cadeira aqui pode ficar vazia, né? Então a gente sabe disso, como treinador eu sei disso. Mas eu também sei que eu não vou, digamos, hipotecar minha equipe para toda a temporada por causa do estadual. Então é importante que a equipe do Sub-20 comece essa competição, que tenha jogadores que possam se desenvolver e depois a gente pega novamente para poder até mesmo completar a pré-temporada. Mas eu tenho um elenco muito qualificado e qualificado o suficiente para poder ir chegando nas fases do Carioca sem hipotecar a temporada toda. O Flamengo retorna ao Brasil, viagem na madrugada deste domingo, previsão de chegada no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira. O São Paulo ainda fará uma atividade na manhã de segunda e só depois retorna ao Brasil para juntar com o grupo que estreou, que vai estrear, né, no Campeonato Paulista. O Luciano, que saiu depois de uma pancada forte na cabeça, chegou a preocupar no campo, mas segundo o técnico Zubeldia, foi só o susto. Tá tudo bem com ele. Direto de Fort Lauderdale, eu sou Conrado Juliette, para os canais ESPN. Que bom que tá tudo bem com o Luciano, informação importante do Conrado pra gente. Agora, falando de jogozinho, acho que ainda tem muita coisa para melhorar no aspecto físico, né? Uma volta de férias, uma pré-temporada. A gente viu o Gerson falando da perna pesada, do quanto isso afetou o futebol dele. E acho que a gente pode pegar o Gerson como a amostra do todo, né? O jogo foi muito abaixo do que a gente espera tecnicamente de um Flamengo e São Paulo. Times mexidos também, né? Sem dúvida. Não tem jeito, a perna vai pesar para todo mundo. Você vê os resultados desse torneio, né? Só teve empate, né? Atlético e Cruzeiro foi empate também. Foi.
Aí Cruzeiro e São Paulo foi empate. Aí Flamengo e São Paulo foi empate. Ninguém venceu. Poucos gols, assim, as equipes ainda bem longe daquilo que a gente sabe que eles vão atingir durante o ano. Todas as equipes que estão lá, esses 4 times que eu citei, são times candidatos a brigar por título. Por títulos até, né? Vamos botar assim no plural. O Flamengo, hoje assim, a gente viu sem o Pedro. O Carlinhos está aqui jogando o Campeonato Carioca. O Juninho ainda chegou, vai se adaptar ainda. Não tinha centroavante, porque o Bruno Henrique, eu achei que seria centroavante, hoje o Felipe Luiz preferiu botar ele pelo lado esquerdo, mas jogando na função que é dele mesmo, né? O Gerson, o meia pelo lado direito, o De La Cruz. Ali o meio campo, né? O Gerson pela direita e a gente não viu o Matheus Gonçalves jogando lá pela direita. Poderia jogar. Essa função quem vai fazer vai ser o Arrascaeta, que nem no banco estava hoje. Então é um time com um modelo de jogo até diferente, sem centroavante, o Alcaraz fazendo essa função ali, trocando, né, se movimentando. Então ainda é um time, é um grupo, né, do Flamengo se ajustando, né, buscando essa adaptação sem ter ainda um centroavante, jogadores que a gente sabe que são fundamentais ainda em processo de recuperação para a temporada. Do lado do São Paulo, pelo menos a gente viu Lucas e Oscar juntos, né? Não estão no seu melhor condicionamento, não estão na sua melhor condição técnica também, mas já vimos que o Zubeldia, com certeza, vai trabalhar para esses dois estarem juntos. Tem alguns clubes que quando tem 2 meias assim, falam, não consegue jogar junto, é difícil jogar junto. O Zubeldia não tem essa não, já testou ali, já colocou, aí o Ferreirinha aberto pelo lado para ter a velocidade, o Caleri como a referência, mas Pablo Maia e Alisson como volante, mais ou menos a estrutura do time que vai ser o titular, que a gente imagina, de início, né? Então, assim, é a oportunidade que os treinadores estão tendo para testar, para colocar. E segundo tempo, começa a ter muitas mudanças, muitas mexidas, descaracteriza. Primeiro tempo eu gostei, Dani. Foi mais intenso, mais pegada, às vezes até jogadas mais fortes, né? Faltas mais violentas, né? Aconteceram, o juiz dando cartão amarelo. Segundo tempo caiu um pouco, um 0-0 muito justo pelo que foi, assim, né, não teve grande chance. Primeiro tempo até teve uma do Wesley, né, vamos dizer assim, que chegou ali cara a cara, mas justo 0-0 e ainda é um processo de condicionar todos os seus atletas. É o que os treinadores tentaram nesses jogos dos Estados Unidos. E agora é esperar o retorno deles, a volta. Porque eu vou te falar, tá precisando, hein? O Flamengo tá precisando botar o time principal no Carioca. Muito bem observado, Tetra, porque é isso, né? Perdeu pro Nova Iguaçu hoje. A gente pode até mostrar os gols da partida, porque o Felipe Luiz fala ali, né, que a cadeira pode ficar vazia. Acho que nessa temporada, nem pro São Paulo, nem para nenhum time que foi pra FC Series, isso vai valer. Afinal de contas, foi uma escolha das diretorias, dos clubes, colocar os times principais numa competição amistosa e deixar os campeonatos estaduais de lado. Para o Flamengo isso está tendo um preço caro, alto, né? O Flamengo é vice-lanterna da competição depois dessa derrota de hoje, para o Nova Iguaçu. Já tinha perdido para o Boa Vista, né? Empatou com o Madureira, agora perde para o Nova Iguaçu. Tem mais um jogo nesse tour aí pelo Nordeste, né? Sim. Esse tour não é que nem a Leila falou, né? Que o pessoal que foi para os Estados Unidos foi para passear na Disney. Eu gosto de passear na Disney, é muito bom, né? Os parques da Disney. Claro que não foi para isso, né? Causou aquela polêmica. E esse tour do Flamengo, é claro que também não é para ninguém passear lá. É porque buscar, né, uma renda diferente, tem patrocinadores que investem nisso. Eu não concordo muito, acho que o campeonato regional é para jogar no regional, mas para o Flamengo não está sendo bom nesse início. Né? Olha aí, ponto só, se não me engano é um jogo fora, né? Contra o Bangu ainda lá no Nordeste. Exatamente, tem mais um jogo fora, o VAR